Jerusalém, uma menina se perder. Ouviu falar do Messias que vinha a todos socorrer. É belo como a manhã, forte como o mar bravio. Sua voz é doce e mansa e acende a paz no coração vazio. Cresceu sem ter destreza de escolher e decidir. Seguiu o lobo traiçoeiro e caiu em vil porvir. É belo como a manhã, forte como o mar bravio. Sua voz é doce e mansa e acende a paz no coração vazio. Madalena, bela dama, no luxo de Magdala, de noite era rainha, de dia só dor e mágoa. Mas um canto ecoou suave, vem a fonte do Senhor. Ele cura, Ele liberta, Ele é vida, paz e amor. É belo como a manhã, forte como o mar bravio. Sua voz é doce e mansa e acende a paz no coração vazio. Aos pés do Cristo chora, perfuma o seu caminhar. O Mestre lhe abre os braços, teus pecados vão se apagar. És livre como a manhã, forte como o mar bravio. Tua voz é doce e mansa e és farol pro coração vazio. Olá, amigos e amigas do Conecta Espiritismo e do meu canal no YouTube, o Ellerson Santos. Bom dia! Estamos de volta com mais um programa, A Cura Real. Nestes dias estamos estudando a cura de Madalena, hoje a flor de Magdala. Já tivemos outros programas que são disponíveis aqui no canal, basta você acessar. A vida de Madalena, ela nos traz muitas reflexões. Muito jovem, foi levada para a prostituição, ludibriada por um homem. Ela vai primeiramente para Jerusalém, porque ficou órfã de pai e mãe. Depois decide retornar para a sua cidade natal e foi ali trabalhando em um bordel que ela ganhou de presente um palacete, onde ela se tornou a rainha da noite naquela cidade. Ao ouvir falar de Jesus,
ela demonstrou no seu coração uma vontade imensa de conhecer o Nazareno, mas como era obsidiada por 7 espíritos que a envolviam naquele âmbito sexual, logo eles fizeram ela demover daquela movimentação. Somente mais tarde, a convite de um homem que havia sido curado pelas mãos de Jesus, um leproso, ela vai à cidade de Cafarnaum, encontra-se com o mestre, dialoga com ele e ali ela decide transformar a sua vida. Passa a seguir os passos do meigo Rabi e quando Jesus vai novamente à cidade de Magdala, é convidado por um homem, um fariseu, um homem muito rico, para jantar em sua residência. E é ali, na casa deste homem, que se dá um novo encontro da rede viva de Magdala, da flor de Magdala com o Nazareno. No estudo dessa cura, nós estamos tomando como base essa passagem evangélica que encontra-se no Evangelho de Lucas. Quando Madalena adentra a casa de Simão o fariseu, aquele homem que era um doutor da lei, ele logo a reconhece, as pessoas que estão ali presentes também sabem de quem se trata, e ele tem ímpetos de mandar os servos expulsarem Madalena da sua casa, já que ela era uma mulher considerada de má vida. E ele tem essa atitude de levantar-se e fazer movimentos para que pudesse retirar ela dali, mas ela o olha profundamente, porque ele, o Simão fariseu, era um frequentador da sua casa. Ela não tinha nada a perder, mas ele tinha a sua reputação. Então ele se assenta e pensa consigo mesmo: se esse homem que está na minha casa, que todos dizem ser o Messias, realmente o é, ele sabe quem é essa mulher que aqui se encontra e tomará alguma atitude. E de fato Jesus conhece a todos nós. Conhece tanto que sabia exatamente o que se passava no coração de Simão o fariseu, que decidiu, naquele instante, Madalena prostrada aos pés de Jesus, depois de haver lavado seus pés com perfume de nardo enxugado com seus cabelos, Jesus propõe para aquela assembleia, para aquelas pessoas que estavam reunidas, uma parábola, a parábola dos 2 devedores. Um homem possuía 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Nenhum dos 2 tinha como pagar a dívida. E o Senhor decidiu perdoar os 2. Quem seria aquele que mais amou ao seu Senhor? Foi a pergunta que Jesus fez para o fariseu Simão. E aquele homem, com certo desdém, diante de uma pergunta tão tola, no que dizia respeito às suas concepções, ele disse: é claro que quem mais amou é aquele que mais foi perdoado. Então Jesus disse a ele: respondeste muito bem. Essa mulher que se encontra aqui aos meus pés, ela me oferece tudo aquilo que possui. Hoje, Simão, quando cheguei em tua casa, tu não me destes o beijo na face, como manda as tradições judaicas. Essa mulher lava os meus pés com perfume e enxuga com seus cabelos. Tu não me deste água para lavar as minhas mãos, mas ela lava os meus pés, demonstrando o seu carinho por mim. Eu lhe digo que os pecados dela estão perdoados. E naquele instante um murmúrio se faz, todos se entreolham, e Jesus arremata aquele encontro dizendo: vai e não voltes mais a pecar. Jesus, quando participava das festas que era convidado, ele sempre buscava a ocasião de poder ensinar.
E ali naquele encontro, vários ensinamentos, lições, nós podemos tirar na casa do fariseu Simão. Jesus estar assentado ao entorno de uma mesa é um convite para que nós outros também possamos fazer este movimento. A mesa é uma figura fundamental, principalmente no seio judaico, um povo que valorizava a família, o encontro, os amigos, porque a mesa é este local que fortalece elos, onde nós trocamos experiências, onde nós dialogamos, onde nós fortalecemos os laços familiares. Muito embora essa movimentação nos dias atuais ainda esteja distante de alguns ninhos domésticos, hoje nós nos acostumamos a sentar cada um em um lugar, ou quando estamos à mesa, estamos envolvidos com o aparelho celular, estamos distantes daquela movimentação da família. É preciso nós ressignificarmos isso e buscarmos criar estes elos tão positivos que podem ser criados quando nós estamos assentados ao entorno da mesa. É muito importante nós também lembrarmos que nessa época de Jesus aqui na Terra, a mulher ela era muito menosprezada. A mulher usava geralmente um véu sobre a cabeça, não podia estar a sós com o homem, conversar com ele a sós, era muito submissa. Primeiro a mulher era submissa ao pai, depois quando ela se casava era submissa ao marido. Se ela se tornasse viúva e tivesse filho, ela se tornava submissa ao filho. E se não tivesse filho, se ela se tornasse viúva, ela ficava submissa ao irmão do marido, ao seu genro. Imagina! Então era um processo muito grande de submissão, de obediência para com o homem. E Jesus, quando está aqui na Terra, ele é considerado, inclusive por alguns estudiosos, como o primeiro feminista, porque ele vai trazendo conceitos, ele vai trabalhando a valorização da mulher, mostrando o caráter de cada uma delas. Madalena, além de ser mulher, era uma prostituta, uma mulher considerada de má vida, uma mulher pecadora. O pecado naquela época era o erro cometido, a transgressão de uma lei estabelecida, onde muitas vezes aqueles que pecavam eram julgados, precisavam ser levados alguns até a morte, a depender do ato que era cometido. E Jesus vem estabelecer um processo de não julgamento, um processo de acolhimento, dando sempre uma nova oportunidade. Os benfeitores espirituais, especialmente Emmanuel no livro Vida e Sexo, que é um livro que trata acerca deste assunto, logo no prefácio, ele diz que todos nós temos telhado de vidro, que nós não devemos jogar nem a primeira e nem a última pedra, porque nas questões sexuais, ou nós já erramos, ou estamos errando, ou ainda vamos errar. Então é preciso nós estabelecermos a compaixão, o entendimento, o respeito para com as experiências de cada um. Não é a conivência com o erro, mas é buscar realmente compreender a experiência que cada qual passa em sua vida. Diante de Jesus, Madalena, ela se despe de tudo. E Ambrósio de Milão foi um dos grandes representantes da Igreja Católica, que inclusive foi o homem responsável por transformar a vida de Agostinho, aquele que mais tarde fica sendo conhecido como Santo Agostinho. Ele diz uma frase bastante interessante a respeito de Madalena. Só alguém que tivesse sido perdoado e, portanto, amasse muito, podia ungir os pés de Jesus como a mulher pecadora fez. Então ela demonstra em atitude a sua gratidão por aquilo que Jesus representa em sua vida. Porque Jesus foi o único homem
que a olhou de maneira diferente, que não a julgou, que a acolheu, que lhe deu nova oportunidade, que abriu seus olhos na casa de Simão Pedro, no diálogo que ele teve com Madalena, falando-lhe das possibilidades. Que embora estejamos muitas vezes no pântano, dele podem surgir belas flores, belos lírios a perfumar a nossa vida. Nessa passagem evangélica que nós estamos estudando, a cura de Madalena, há uma atitude também dessa mulher que chama bastante atenção numa simbologia que os estudiosos nos trazem. Quando Madalena ela entra na casa de Simão, ajoelha aos pés de Jesus, ela lava os pés do mestre com perfume e enxuga com seus cabelos. Isso significa que ela precisou soltar os seus cabelos. Ela precisou tirar o véu que envolvia a sua cabeça para poder lavar os pés do meigo rabi. Nas tradições orientais, especialmente no Oriente Médio, as mulheres elas só tiram o véu da cabeça no dia das núpcias, no dia que ela está diante do seu noivo, na alcova, para que ela possa se mostrar para ele, para aquele momento de convivência, de afetividade. Então nós podemos dizer, numa análise simbólica, que ali era um momento também de entrega de Madalena, em que ela solta os seus cabelos, como a falar da intimidade que ela queria criar com o meigo rabi. Porque Jesus, meus amigos, é o noivo da humanidade. E essas são palavras de Emmanuel, no livro Consolador. Nós somos a noiva que precisamos esposar esse homem incomum da Galileia, que nos apresenta as boas novas de alegria, o seu evangelho de amor, estreitando os laços com ele dia após dia. Mas diante dessa atitude de Madalena, Simão, que está ali vendo toda a cena, ele se questiona interiormente. Se fosse profeta, esse homem não estaria recebendo, estaria tomando uma atitude para com a mulher pecadora. E como Jesus sabia quem ela era, mas também sabia o que se passava no coração do fariseu, conta a parábola que nós narramos e convida a Simão fariseu, a todos nós, os convidados que estavam ali, a refletir sobre o perdão. Jesus quer naquele instante trabalhar a cegueira espiritual do fariseu, porque ele estava fechado nos erros de Madalena, nas escolhas infelizes que ela havia cometido outrora, porque ela havia inclusive já deixado a prostituição quando ele esteve na casa dele, mas ele não enxergava o gesto humilde, o gesto amoroso, afetuoso que ela tinha para com Jesus. Aí estão os preconceitos, muitas vezes embutidos no nosso coração, sem nós conhecermos causas, sem nós conhecermos histórias. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos por aquilo que ouvimos falar, nós julgamos pelo passado que a pessoa teve, sem compreender o seu presente. As vivências do agora são aquelas que mais importam. Jesus nos vê, conforme nos dissemos, nos conhece, mas ele percebe também aquilo que nós ainda vamos ser. As conquistas que nós podemos adquirir por meio das nossas atitudes pautadas no bem. Ele sabe das nossas necessidades e estende a mão para que nós possamos conseguir nos levantar, prosseguir e seguir adiante. E quando Jesus conta a parábola dos dois devedores, ele utiliza de um método socrático. Ele conta a história e faz o Simão fariseu
refletir. Ele quer que aquele homem encontre a resposta dentro do seu coração. Quem foi aquele que mais amou ao seu Senhor? É claro que é aquele que mais devia. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 é a proposta do Evangelho de Jesus para as nossas vidas e é o que também a cura de Madalena nos traz. Jesus, ao perdoá-la, ele lhe oferece uma nova chance, uma nova oportunidade, como Deus faz conosco em todos os instantes da nossa vida, ofertando-nos a bendita oportunidade da reencarnação, que é sempre um recomeço em nossas vidas. Na música que hoje nós escutamos, logo no início do nosso programa, uma das estrofes disse assim: aos pés do Cristo chora, perfuma o seu caminhar, o Mestre lhe abre os braços, teus pecados vão se apagar. Ela demonstra ali aos pés de Jesus todo o seu carinho e todo o seu amor, num convite para que nós também, simbolicamente, diante dos pés de Jesus, possamos nos abrir para estreitar esse laço de afetividade com o meigo Rabi, nos transformando pessoas melhores a cada dia. Nós queríamos agradecer a sua participação conosco, queríamos convidar a você que nos assiste para que possa dar o seu like, compartilhar e comentar o programa, porque isso auxilia na divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita, e dizer que no nosso próximo programa, na semana que vem, domingo às 10 horas da manhã, nós vamos continuar estudando a cura de Madalena com o tema Rabboni, meu Senhor. Tenhamos todos uma excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser.